João capítulo 10, versículos de 1 a 18. Assim diz o Senhor Jesus: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Hoje nós estamos meditando em João capítulo 10, em que o Senhor Jesus Cristo nos fala do bom pastor e das suas ovelhas. Essa passagem vem logo depois da passagem que nós meditamos recentemente, em que o próprio Senhor Jesus curou um cego de nascença. E aqui ele está falando para os judeus do verdadeiro pastor, do pastor que cuida das ovelhas. Vamos meditar em alguns pontos interessantes desse sermão, dessa conversa que Jesus Cristo teve com o povo judeu. Aqui Jesus Cristo faz algumas afirmações muito fortes e muito importantes para o cristão hoje. Ele diz: eu sou a porta. Jesus começou o seu sermão com uma ilustração bastante conhecida, que todos os seus ouvintes poderiam compreender. Aqui ele fala da porta do aprisco. O aprisco normalmente era um cercado feito de pedras
que tinha uma abertura no meio. Durante a noite, o pastor ou o porteiro guardava o rebanho dentro do aprisco, deitando-se na abertura que tinha neste aprisco e servindo assim como a porta. Então a porta, na verdade, não era uma porta de madeira, era um homem que guardava aquele espaço servindo como uma porta. E era comum colocar vários rebanhos no mesmo aprisco. Então, pela manhã, cada pastor chamava as suas ovelhas e os rebanhos eram separados. Cada ovelha reconhecia a voz do seu pastor e vinha ao encontro do seu pastor. As ovelhas, quando escutavam a voz de um pastor estranho, elas não eram atraídas por essa voz. Elas só eram atraídas pela voz do seu próprio pastor. O verdadeiro pastor, ele entra no aprisco pela porta e é reconhecido pelo porteiro. Os ladrões e salteadores, eles não poderiam passar pela porta. Portanto, eles precisavam saltar o muro e entrar não pela porta, mas como ladrões que entram no aprisco para roubar as ovelhas, já que as ovelhas não o seguiriam, porque não reconheciam a sua voz. Os falsos pastores, aqui a gente vê que eles não têm como conduzir as ovelhas pela voz, de modo que eles são obrigados a carregá-las. Assim é a nossa vida cristã. Nós devemos ficar atentos para ouvir a voz do nosso bom pastor. O nosso bom pastor que nos conduz à vida eterna. Jesus Cristo é a própria porta. Nós devemos rejeitar toda voz de todo o falso profeta, toda voz daqueles que se fazem de bom pastor, mas na verdade não são. São ladrões e salteadores. Jesus Cristo é o único pastor, é o nosso bom pastor. Os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, aqui em João capítulo 10, não são como as parábolas registradas nos outros evangelhos. Aqui a gente vê uma diferença. Jesus aqui está dando uma lição para aquelas pessoas que expulsaram o mendigo que fora cego e que Jesus tinha restaurado a visão da sinagoga. Aqui ele mostra que os falsos pastores não se importavam com aquele homem. Aqueles falsos pastores, pelo contrário, rejeitaram aquele homem porque eles não tinham o cuidado com aquela ovelha. Aquela ovelha era mais uma para servir para os seus próprios propósitos e não uma ovelha a ser cuidada, a ser pastoreada, a ser protegida. Mas, ao contrário deles, o bom pastor, o Senhor Jesus, foi procurar aquele cego, foi ao encontro daquele cego, o curou e o levou ao seu aprisco. A palavra de Deus diz que o aprisco, deixa bem claro que o aprisco é a nação de Israel. E que existem outras ovelhas que não fazem parte deste aprisco. Essas outras ovelhas somos nós, gentios, que não são judeus, que não fazemos parte da linhagem de Israel. E Jesus veio inicialmente para o povo judeu, mas o povo judeu o rejeitou. Como o povo judeu o rejeitou,
ele deu a oportunidade para as ovelhas de outro aprisco, que somos nós, gentios. Nós vemos no versículo 9, em que o Senhor diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Os que creem no Senhor Jesus, eles entram no rebanho do Senhor e têm o privilégio maravilhoso de sair e encontrar pastos verdejantes. O Senhor diz: e sairá e achará pastagem. Uma vez que Jesus é a porta, Jesus livra os pecadores da escravidão e os conduz à liberdade. Jesus veio para nos salvar. Jesus é vida. E Ele nos dá vida em abundância quando estamos em comunhão com Ele. E o que significa salvar? O verbo salvar pode significar livrar do perigo e entregar em segurança. É assim que o Senhor Jesus Cristo nos faz. Ele nos livra do perigo e do poder do pecado e Ele nos entrega em segurança ao Deus Pai. No versículo 8, em que o Senhor Jesus Cristo diz: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Jesus estava aqui se referindo aos líderes religiosos daquela época. Ao declarar que eles são salteadores e que são ladrões, Jesus Cristo deixa claro que tem em mente os líderes religiosos do seu tempo. Não adianta ser religioso, seguir uma religião, seguir normas de conduta de uma religião se você não tiver um relacionamento verdadeiro com Deus. E esse verdadeiro relacionamento com Deus só se encontra através de Jesus Cristo. Porque nós sabemos que só existe um intermediador entre Deus e o homem, o próprio Senhor Jesus. A gente vê que esses falsos pastores, eles não tinham a aprovação de Deus para o seu ministério, porque eles estavam tentando servir a homens, servir aos seus próprios desejos e não ao próprio Deus. Esses falsos pastores, eles não amavam as suas ovelhas. Pelo contrário, eles exploravam as suas ovelhas e eles abusavam dela. O mendigo cego foi um exemplo disso, não é? Os ladrões e salteadores, eles expulsaram aquele mendigo que fora cego, porque ele tinha sido curado pelo verdadeiro e bom pastor, por Jesus. Eles estavam agindo de uma forma egoísta e acreditavam que só eles tinham o acesso a Deus. E que Jesus Cristo, de maneira alguma, era o Messias, o enviado por Deus. De modo que eles faziam as coisas para satisfazer os seus próprios desejos e confiavam em seu próprio entendimento. Os fariseus eram gananciosos e se aproveitavam até das viúvas necessitadas, como está lá demonstrado em Marcos capítulo 12, versículo 40. Em Mateus 21, 13, diz que esses fariseus transformaram o templo de Deus em covil de salteadores. E nós sabemos que eles também tramaram a morte de Jesus para que Roma não lhes tirassem
não lhes tirasse os privilégios que eles tinham. O verdadeiro pastor veio para salvar as suas ovelhas. Mas os falsos pastores aproveitam-se delas. Nós sabemos que por trás desses falsos pastores existe o inimigo que está agindo por meio deles. O inimigo deseja destruir a ovelha de Deus, deseja matar, deseja arrancar das mãos do Senhor as ovelhas de Deus. Mas o próprio Senhor Jesus nos diz aqui em João, capítulo 10, versículos 27 a 29, que nós estamos seguros na mão do Senhor. A palavra diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nós sabemos que nós estamos seguros no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que nada pode nos tirar da mão de Deus. Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Foi Deus quem justificou. Quem os condenará? Em Cristo nós estamos seguros. Essa palavra ela nos traz alguns pontos de reflexão e algumas verdades que nós devemos guardar em nosso coração. A primeira, que nós temos um bom pastor e que esse pastor dá a vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus, ele deu a vida para nos salvar. A sua vida substituiu o sacrifício, substituiu a nossa morte, porque o salário do pecado é a morte e nós merecíamos a morte eterna, mas o próprio Senhor Jesus Cristo deu a sua vida como um substituto para nós. Nós também podemos aprender através dessa passagem de hoje que Cristo é o bom pastor e Ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece a nós e nós conhecemos a sua voz, porque temos um relacionamento íntimo com Ele. E conhecendo as suas ovelhas, Cristo nos conduz para a morada eterna. Ele é o pastor fiel e nós devemos estar atentos sempre à sua voz e rejeitar qualquer voz que não seja a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também entendemos que o bom pastor traz as outras ovelhas que inicialmente não eram desse rebanho para esse rebanho. Nós sabemos que no início do ministério do Senhor Jesus, ele se concentrou em cuidar principalmente das ovelhas perdidas da casa de Israel, como está descrita lá em Mateus capítulo 10, versículo 5. Mas depois que os judeus rejeitaram o bom pastor, a grande maioria, uma pequena minoria aceitou o Senhor Jesus como o seu Senhor e único Salvador e abraçou Ele. Mas a grande maioria dos judeus o rejeitaram e o rejeitam até hoje. Mas haverá um dia em que os judeus vão entender e o Espírito Santo vai os revelar que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias e eles o irão aceitar como seu Senhor e único Salvador. Mas porque esses judeus rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, a palavra ela foi pregada aos gentios e nós, gentios, tivemos a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus. Portanto, nós sabemos que existe apenas um rebanho e um só pastor. Feliz aquele que faz parte do rebanho do Senhor, porque irá ter a vida eterna na presença de Deus
e viverá em abundância. E por fim, nós podemos ver que o bom pastor, ele deu a sua vida voluntariamente e ele teve e ainda tem o poder de retomar a sua vida. A morte do Senhor Jesus Cristo, ela foi voluntária. Do ponto de vista humano, Jesus havia sido executado pelos romanos a partir dos judeus, mas do ponto de vista divino, essa morte já estava predestinada e Jesus havia se entregado nas mãos daquele para ser morto na cruz e cumprir o propósito de Deus. E 3 dias depois, pela sua própria vontade, o próprio Senhor Jesus retomou a sua vida e ressuscitou dos mortos. O Pai deu essa autoridade, esse privilégio ao Senhor Jesus de provar o seu amor pelo Pai e pelas suas ovelhas. Novamente lembrando, o Senhor Jesus Cristo é a porta. Ele é o bom pastor. E é importantíssimo que nós reconhecemos a voz desse bom pastor. O bom pastor, ele não vai atrás das ovelhas, empurrando as ovelhas, ele vai adiante das ovelhas, mostrando-lhes o caminho a seguir. Que nós possamos hoje seguir os passos do Senhor Jesus como ovelhas obedientes, para podermos chegar até o Pai. Essa é a nossa oração no dia de hoje. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos dá. Senhor, que nós possamos sempre ouvir a voz do bom pastor, do nosso Senhor Jesus, e seguir de forma obediente a Ele. Porque assim encontraremos água, encontraremos pasto verdejante, e descansaremos na Tua presença, ó Deus. Assim nós oramos, te pedindo e te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. A nossa mensagem de hoje ela foi baseada principalmente no comentário bíblico expositivo de Warren Wiersbe. Estamos felizes de ter o privilégio de compreender melhor a palavra de Deus através de comentários e de exposições de servos que dedicaram a sua vida para entender e ensinar a palavra de Deus. É um privilégio. Que toda honra e toda glória seja dada sempre ao nosso Deus. Amém.